Bom dia, tudo bem com vocês? Sétimo ano, vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos corrigir os exercícios da página 110 a 112, depois 123 e 124. Vamos lá? Peguem o livro de vocês e vamos acompanhar essa correção juntinhos. Bom, primeiro, gente, temos aqui Desvendando os Segredos do Texto, a partir de uma leitura que vocês já fizeram, né, sobre o jeitinho brasileiro, que foi o tema do texto que vocês leram, uma crônica. Então, vamos lá conferir as respostas. Iniciando aqui, a número 1, a partir do texto lido, como podemos caracterizar o jeitinho brasileiro? Bom, jeitinho brasileiro, nós sempre ouvimos essa expressão, né? Sempre quer dizer algo improvisado, aquele jeitinho que só o brasileiro tem. Então, vamos lá, as possíveis respostas, ok? Maneira hábil, improvisada, astuciosa de conseguir algo, sempre improvisando de algum modo, certo? Então, vamos lá para o número 2. Podemos afirmar que o autor é a favor do jeitinho brasileiro? Justifique sua resposta. Então, ele não demonstra ser a favor, tá, gente? Ele é contra porque o jeitinho brasileiro é inimigo da cultura da prevenção, ok? De acordo com o autor, essa é a justificativa aqui, de acordo com o texto. Como vimos no início deste capítulo, a crônica é um texto cujo tema é retirado do cotidiano normalmente com o objetivo de divertir ou de propor uma reflexão a partir de um enfoque crítico. Não é verdade? Nessa crônica, qual foi o tema escolhido por Milton Jung e qual foi o seu objetivo ao produzir esse texto? Bom, gente, vocês podem ter respondido de diversas formas, tá? Não precisa ser exatamente com essas palavras, desde que vocês fizeram de acordo com o texto, de acordo com o enunciado aqui da número 3, ok? Bom, o objetivo dele aqui, o seu tema foi o fato de o brasileiro, segundo ele, recorrer ao jeitinho para tentar burlar, tá, uma lei ou ter privilégios sobre os demais membros da sociedade. Porque no final das contas é isso que acontece quando a gente tenta dar um jeitinho nas coisas, né? Sempre passando por cima de alguém, infelizmente. Seu objetivo foi criticar esse comportamento, ok? Então, não precisa ser exatamente com essas palavras, desde que vocês seguiram esse segmento, tá? Essa visão aqui do autor, tá? Desse autor Milton Jung. Vamos lá para o número 4. Somos o país do jeitinho e nos orgulhávamos disso, pois sinalizava nossa capacidade de improvisar, encarar as situações mais complexas e oferecer soluções práticas. Conforme esse trecho, responda às alternativas. Por que o brasileiro se orgulha do jeitinho brasileiro? Bom, gente, visando pelo lado bom, né, é o lado de improvisar e de se sentir bem em relação a algumas situações que nós passamos, mas com muito cuidado para não ultrapassar nossas medidas, né, nossos valores como cidadãos, tá? Então, aqui, ó, letra A, pela capacidade de improvisar nas situações complicadas. O autor da crônica deixa clara sua ironia quando justifica o orgulho do cidadão sobre o jeitinho para tudo. Baseado nisso, no seu dia a dia, quais são os outros jeitinhos que você observa? Discuta com o professor o que foi pesquisado. Bom, cada um de vocês deve ter em mente aí o que esse jeitinho brasileiro significa, certo? Ele usou de ironia porque o cidadão ele acaba se achando, acha interessante, se acha inteligente, né, por fazer, por lidar com esse jeitinho brasileiro. Mas o que você pensa a respeito? Você acha que esse jeitinho é um motivo de orgulho para nós brasileiros? Ou é um jeitinho que acaba sendo uma situação, digamos que de burlar o sistema, de burlar uma lei? O que vocês pensam a respeito? Então, essa resposta é pessoal, tá legal? O jeitinho, gente, pensando no sentido de que o brasileiro consegue se recuperar de situações difíceis, lidar com a pobreza, lidar com situações precárias na vida, levando a vida sorridente, levando a vida da melhor forma possível,
é bacana, uma visão bacana, mas o jeitinho, no sentido de querer se dar bem em relação aos outros, aí a questão já começa a ficar mais séria, tá? E errada, né? Então, cada um de vocês tem aí a sua resposta pessoal a respeito desse assunto, tudo bem? Letra C. Pesquise em dicionários o que é malandragem e, em seguida, relacione o seu significado ao tema da crônica. Então, observe a palavra malandragem, tá? Busque, né, no dicionário e coloque aqui a sua resposta relacionada ao tema da crônica, desse jeitinho brasileiro. 5. A corrupção é uma ação exclusiva dos políticos? Justifique sua resposta a partir do texto. Nós já observamos que não. Falamos muito dos políticos corruptos, mas a corrupção está no nosso dia a dia, não é verdade? Vamos ver aqui uma possível resposta. Não, a corrupção também está atrelada ao dia a dia da população quando esta burla as leis. Uma simples fila de banco, tá, gente? Quando eu finjo não estar na fila ou finjo estar numa posição que não deveria, tá? Tentando me dar bem em relação às outras pessoas do mesmo local, já é uma corrupção. Então, existem N maneiras de nós estarmos usando a corrupção no nosso dia a dia, estarmos sendo corrompendo, né, as leis, usando de má fé em relação às outras pessoas. A corrupção está nos pequenos detalhes, tá, gente? Um simples troco errado que você recebeu e você não devolve. Então, são diversas maneiras de a corrupção estar presente no nosso dia a dia. Tá legal? Então, cada um também poderia construir a sua resposta aqui de acordo com os seus pensamentos a respeito desse assunto. Tudo bem? Vamos lá. Aqui temos um assunto interessante que eu quero ler com vocês, que eu acredito que vai acrescentar um conhecimento além. Como vimos, o cronista parte de um acontecimento banal. Quando fala de banal, são coisas corriqueiras, tá? Que acontecem todos os dias sem nós percebermos, para construir o seu texto. Nessa construção, ele lança sobre o tema um ponto de vista particular. Ele pensa algo e ele lança esse ponto de vista dele, dando relevo a detalhes que normalmente passariam despercebidos do leitor. Para construir essa visão peculiar, é comum que o cronista recorra a figuras de linguagem como a ironia. Ele utilizou muito ironia, né? Muito essa figura de linguagem aqui para falar, para discutir a partir do ponto de vista dele sobre o jeitinho brasileiro, ok? Isso é muito comum, muito comum. No dia a dia, número 6, quando alguém burla regras ou até leis para obter alguma vantagem, isso também é corrupção? Descreva situações que exemplifiquem essa afirmativa. Foi o que eu falei agora há pouco, né, gente? Então, são respostas pessoais. Temos aqui uma possível resposta. Esse comportamento como uma forma de corrupção. Aqui, espera-se que o aluno veja esse comportamento como uma forma de corrupção. Tá? Então, tirar vantagem de alguém é um tipo de corrupção, como eu dei o exemplo para vocês de uma simples fila, tá? Precisamos implantar a cultura da prevenção e as escolas serão importantes nesta iniciativa. Não defenda a criação de uma matéria específica para o assunto. A grade escolar já está completamente ocupada. Podemos, porém, discutir o assunto com os alunos de forma interdisciplinar, em palestras, atividades extracurriculares e campanhas internas. Proponha juntamente com o seu professor e seus colegas de turma campanhas que podem ser desenvolvidas tanto na sala de aula quanto na escola para acabar com um jeitinho brasileiro, tá? Quando ele coloca aqui entre aspas jeitinho brasileiro, ele coloca da forma de que há uma corrupção no nosso dia a dia e levando a nomenclatura de jeitinho brasileiro para incorporar ao brasileiro uma maneira hábil, né, de lidar com as situações, como se fosse algo que traz um certo orgulho para essas pessoas, né? Como se fosse algo positivo, mas não é, porque quando há corrupção, se há corrupção, então isso deve ser abolido, ok? Número 8. Jeitinho é uma expressão tipicamente brasileira. É um modo de agir usado para driblar normas e convenções sociais. Pensando nisso, marque a alternativa que não apresenta esse jeitinho.
ceder um lugar no ônibus, não apresenta, né, esse jeitinho. Furar a fila do cinema, olha aqui o jeitinho brasileiro acontecendo, ó. Comprar produtos falsificados, copiar as respostas do colega na prova, tudo isso são jeitinhos que são reprovados, tá, gente? Absurdamente reprovados. Isso aqui são corrupções, sim, ok? Então, ceder um lugar no ônibus já não se aplica a esse jeitinho. Número 9. Normalmente as crônicas são estruturadas em introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo, gente? A introdução apresenta o fato que servirá de tema. O desenvolvimento é a abordagem do fato, apresentando a visão do cronista. E, em suma, vem a conclusão. Considerando o sentido da palavra conclusão, explique com suas palavras o que é essa etapa do texto. Bom, também é uma resposta pessoal, mas é uma sugestão aqui para vocês. Bom, a conclusão corresponde ao fechamento do texto, o encerramento da discussão. Gente, a conclusão, ela vai mostrar o seu ponto de vista no sentido finalizando tudo aquilo que você desenvolveu, tá? Desde a sua introdução ao seu desenvolvimento, a sua conclusão, ela simplesmente fecha o assunto, tá? Ela encerra a abordagem do seu tema, tudo bem? Letra B. Escreva de forma resumida o argumento que Milton Jung utilizou para concluir a sua crônica. Bom, gente, aqui temos uma sugestão. Em todos os lugares, ao falar com as pessoas, devemos defender que o jeitinho brasileiro é inimigo da cultura da prevenção. Bem, isso aqui foi o que o autor utilizou para concluir a sua crônica. Depois de ele ter desenvolvido o tema, dele ter discutido a respeito a partir do ponto de vista, né? Ele colocou as reflexões lá na crônica em relação ao tema e aí, por fim, veio a conclusão, tá? Dizendo que em todos os lugares, ao falar com as pessoas, devemos defender que o jeitinho brasileiro é inimigo da cultura da prevenção. Isso é a conclusão do que foi desenvolvido sobre o jeitinho brasileiro. É quando ele finalizou essa ideia. Questão 10. As crônicas podem apresentar simultaneamente trechos narrativos, trechos descritivos e trechos argumentativos, mas um desses tipos textuais devem prevalecer. Na crônica de Milton Jung, que tipo textual predomina? Bom, gente, como ele coloca o ponto de vista dele e ele começa a mostrar, a partir do que ele pensa, nós estamos diante de um trecho argumentativo. Por quê? Porque ele começa a argumentar sobre o jeitinho brasileiro, tá? Bom, embora a crônica possa ser uma narrativa e apresentar textos descritivos, prevaleceu aí os argumentos, porque os argumentos foram para tentar convencer de alguma forma ou expor o ponto de vista que ele apresentou, tá legal? Então, argumentativo foi o que predominou, foi o tipo de texto que predominou no jeitinho brasileiro. Agora, o que caracteriza esse tipo textual? Bom, o tipo de texto argumentativo, ele é baseado em um ponto de vista, em uma visão do autor, tá legal? Então, aqui, a letra B, a defesa de um ponto de vista por meio de argumentos. Isso vai caracterizar o tipo textual argumentativo, tá legal? Quando a gente expõe o que pensamos e argumentamos para mostrar que o que pensamos está certo ou para mostrarmos que o nosso ponto de vista tem uma razão, tá? Isso são argumentos que nós estamos empregando no nosso texto. Agora, número 11. Nas crônicas, é comum o autor descrever um tom de conversa descontraída para conquistar a simpatia do leitor e prender sua atenção. Para criar esse tom de conversa e se aproximar do leitor, Milton Jung utiliza um recurso que fica bastante claro na flexão de vários verbos. Que recurso é esse? Ele emprega vários verbos na primeira pessoa do plural, esse nós, né? Ele insere a ele e o leitor
como participantes dessa conversa, ou participantes desse tema, não é verdade? O que significa que ele, o leitor e os brasileiros são cúmplices do jeitinho, né? Então, essa primeira pessoa do plural nós traz essa visão de conversa com o leitor, porque insere tanto o autor quanto o leitor nessa conversa, nesse texto. Número 12. Leia a tira abaixo. Que relação podemos fazer entre essa tira e o texto O Jeitinho Brasileiro é Inimigo da Prevenção? A tira mostra, por meio da atitude de Preá, que ele não entende o sentido da palavra corrupção, que pode acontecer nas situações mais banais do dia a dia. Para esse motivo, ele decide colar da prova do colega para conseguir uma nota melhor, ou seja, ele dá um jeitinho para obter uma vantagem, né? Totalmente incorreto. Bom, agora nós vamos lá para a página 123. 123. Vocês já leram esse texto aqui da página 122, né? O Império do Silicone. Um texto muito legal, muito interessante. Uma crônica maravilhosa de Valcir Carrasco. Vamos lá para a página 123. Como vimos no início deste capítulo, a crônica é um texto cujo tema é retirado do cotidiano, normalmente com o objetivo de divertir ou de propor uma reflexão a partir de um enfoque crítico. Nessa crônica, qual foi o tema escolhido por Valcir Carrasco e qual foi o seu objetivo ao produzir esse texto? O seu tema foi o fato de as pessoas recorrerem cada vez mais a cirurgias estéticas em busca de determinado padrão de beleza. Seu objetivo foi criticar esse comportamento. Legal? Podemos afirmar que o autor é contra as cirurgias plásticas? Justifique sua resposta. Não, ele não demonstra isso no seu texto. Ele é contra a prática indiscriminada desse tipo de cirurgia, em busca exclusivamente da beleza, né? Quando essa prática ela se torna algo apenas focado na estética, né? Apenas em demonstrar um estereótipo mais bonito, mais adequado, de acordo com o padrão de beleza estabelecido. Tudo bem? Número 3. De acordo com o texto, podemos afirmar que o autor foi ao médico com que objetivo? Ele queria diminuir a barriga. 4. O vizinho citado no texto tinha o costume de fazer lipoaspiração. O que ele fazia logo depois? Ele tornava a comer alimentos gordurosos. Identifique no texto qual foi o adjetivo utilizado pelo autor para caracterizar a aparência da senhora de 70 anos depois da plástica. Ele usou este adjetivo, indefinível. Bom, vamos lá para a página 124. Número 6. Nas crônicas, os fatos narrados podem ser necessariamente reais. Eles podem ser imaginários ou ser parte verídicos, parte ficção. Muitas vezes, esses fatos nem aconteceram com o cronista, mas com alguém que ele conhece. Sendo verídicos ou não, na crônica, os fatos ganham uma aparência de realidade, ou seja, são verossimilhantes. Olha que essa palavra aqui é super interessante para nós conhecermos, tá? Verossimilhantes. Identifique no texto ao menos 2 recursos que o cronista utilizou para levar o leitor a acreditar que os fatos narrados realmente aconteceram. Queridos, verossimilhantes é que tem semelhança com a realidade, tá? Que em vários pontos se assemelha à realidade. Então, são chamados de verossimilhantes, porque aparentemente, né, eles são reais, se parecem muito com a realidade. Então, vamos lá. O uso do narrador em primeira pessoa e a linguagem simples do texto que lembra uma conversa. Então, os recursos utilizados pelo narrador para demonstrar ou para levar o leitor a acreditar que os fatos realmente aconteceram é quando ele usa a primeira pessoa, né? Parece que aconteceu com ele,
né, sendo um fato narrado por ele. E uma linguagem simples também, que é muito comum nas crônicas, né, e sempre lembrando uma conversa. Número 7. O médico, ao ser consultado, mostrou ao paciente o quanto ficou magro com a cirurgia, a roupa que usava para disfarçar a barriga, a tabela de preços referente às cirurgias, uma lista de alimentos que não engordam, que também tinham problemas com excesso de peso. A letra E está correta. Número 8. Na frase, ando espantado com o número de pessoas que vêm fazendo plástica, a palavra espantado pode ser substituída sem alteração de sentido por assustado, não é verdade? Número 9. No trecho reproduzido na questão anterior, podemos dizer que o verbo andar denota um estado, tá, gente? Aqui, ó, ando espantado. Na verdade, não é uma ação de andar, né? Na verdade, é o estado que a pessoa se encontra. Ela se encontra espantada. 10. Atualmente, a plástica avançou. O verbo avançou tem sentido contrário ao de regrediu. Se avançou, regredir é o antônimo. Questão 11. Na frase, quando sua família veio do Japão, a palavra quando apresenta sentido de tempo, né, gente? Quando a sua família veio do Japão? Em qual tempo? Em qual momento? Certo? Então, indica tempo. Então, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido, tenham realizado todas essas atividades, tá? Porque, com certeza, nós precisamos estar sempre exercitando as questões relacionadas aos temas que aprendemos, principalmente caso aqui de crônicas, que vocês precisam ler, interpretar, para que vocês possam identificar o gênero textual, tá? Como vocês viram aqui, a crônica, o tipo textual seriam se ele se relaciona a uma narrativa, se é uma crônica que traz argumentos, tá legal? Então é isso. Espero ter ajudado vocês, que tenha sido uma ótima correção aí, tenha tirado as dúvidas. Fiquem com Deus, beijos, até a próxima videoaula, se Deus quiser.